Vou então começar a gravar a sessão para gente começar. E vou fazer uma apresentação da Maria Tereza, da professora Maria Tereza, primeiro, para quem não a conhece. Né? A professora Maria Tereza então, é graduada em Direito. Ela concluiu o mestrado e o doutorado em Direito Administrativo, né, na UFMG. E, bom, foi lá que eu conheci, né, a Maria Tereza há mais de 20 anos. E é hoje, né, professora do departamento, né, de Direito Público da UFMG. Também foi professora visitante no King's College, né, em Londres. Enfim, e tem várias publicações na área do direito administrativo, mas também metodologia jurídica, né, e também atua também na área do direito urbanístico, né. Acho que mencionei as principais coisas, assim, desse currículo super vasto da Maria Tereza, que é uma referência importante do direito administrativo para nós hoje no Brasil, né? Nós somos. Então, para a gente é uma grande honra, né, poder contar com a sua participação aqui hoje na Fundação. A maioria dos que nos acompanham são alunos do mestrado, mas a gente tem também, né, Ana Luísa e outros colegas, estou vendo a Érica aí, além do professor Marcos Vinícius também, que eu já apresentei, né? O professor Sérgio também está aí, enfim. Então é isso. Então eu vou, sem mais delongas, eu vou te passar a palavra, né, para a gente conversar. Eu combinei com a professora que ela falaria em torno de 30, 40 minutos, para a gente ter depois um espacinho para o debate, né, com a audiência, tá bom? Então é isso, gente. Bom, obrigada, então, professora Letícia Godinho, pelo convite, né? Eu fiquei muito honrada, é uma alegria para mim estar aqui hoje com vocês, compartilhando com os professores, né? Faço registro aqui a professora Ana Luísa, que eu já tenho contato também há mais tempo, o professor Marcos Vinícius, que eu conheci hoje, estou vendo aqui a professora Flávia, já tive também bancas de dissertação aí na Fundação com ela, e agradecer a presença de todos, e, enfim, vamos ver em que medida eu consigo colaborar com algum tipo de reflexão a partir do direito administrativo. O tema do que me foi conferido é um tema bastante amplo, né? Falar dos 30 anos da Constituição, no capítulo da administração pública, então são tantas coisas que podem ser ditas que eu resolvi fazer um tipo de raciocínio, né? Vamos ver se meu raciocínio vai funcionar, mas eu resolvi fazer um tipo de raciocínio a partir da jurisprudência do STF, porque eu quero fazer uma análise dos 30 anos da Constituição, pensando naqueles aspectos que foram aspectos que, vamos dizer assim, alcançaram um resultado um pouco mais positivo, né, no sentido de que atenderam aos anseios constitucionais, e aqueles pontos que ainda são um pouco obscuros e que, na verdade, há um grande desafio de efetividade da Constituição de 1988, né? A gente também não pode esquecer, eu só vou fazer uma menção aqui muito rápida, só para contextualizar a minha fala, a gente não está falando de uma Constituição de 1988, porque é interessante pensar a mudança do período anterior da Constituição de 88, com a entrada em vigor desse texto, né, quer dizer, o que estava em jogo, quais eram os grandes anseios, o que levou o Constituinte a colocar certos aspectos nesse capítulo da administração pública, né, o que é o capítulo 7 da Constituição de 88. Depois a gente tem já um segundo momento aqui, que é o da reforma administrativa de 1998, com a emenda constitucional 19, sobretudo, né? Eu já vou fazer um recorte aqui, que eu não vou tratar da matéria previdenciária, porque eu acho que ela é um outro debate, enfim, a gente pode até apontar alguma coisa, mas não vai ser o foco da minha abordagem. Mas só para vocês entenderem o que estava em jogo na entrada em vigor da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela vem, obviamente, como uma ruptura com o momento do período ditatorial que o Brasil vivia, né? Do ponto de vista da administração pública,
o período da ditadura foi um período que acentuou muito um viés patrimonialista da administração pública, pelo menos sob a minha perspectiva, já que você não tinha uma transparência, né? Enfim, o debate é grande, faltam dados, mas já há bastante consolidação de doutrina, de teorias, etc., né? Que mostram que houve, apesar de todas as mudanças anteriores, quer dizer, eu não vou fazer um percurso todas as constituições, né? Aquele período ali foi um período que acentua muito um caráter patrimonialista da administração. Então, há uma tentativa, quando começa o processo de democratização, da Constituição trazer para o seu texto, né, já que você está aí num período de mudanças muito profundas do modelo do Estado, da própria administração, de tentar, vamos dizer assim, corrigir algumas falhas graves da gestão administrativa a partir do texto da Constituição de 1988, tá? É claro que, juridicamente, quando a gente vai discutir a efetividade dos textos constitucionais, existe um debate muito grande no campo do direito constitucional, até que ponto o fato desses dispositivos estarem num texto normativo, de fato, eles ganham a aplicabilidade no âmbito da administração pública. Então, às vezes, você tem um texto ali cheio de boas intenções, né? E de boas intenções o inferno está cheio, né? Vocês conhecem essa frase. Um texto com muito boas intenções, mas em que medida esse texto, de fato, ele se torna efetivo, ele transforma a administração pública? Eu acho que é um pouco isso que eu posso tentar apresentar a vocês, pontuar algumas discussões, provocá-los a pensar um pouco até onde foi, de fato, avançou a Constituição de 1988. Então, vem o Constituinte tentando resolver diversos problemas. Eu acho que entre os principais problemas que a Constituição tentou resolver, primeiro foi o problema da falta de concursos públicos. Você estava vindo de um período ali que muitos agentes públicos, eu vou falar do termo genérico, né? Vou falar servidor, agentes públicos, desenvolver atividades no interior da estrutura administrativa sem a efetiva realização do concurso público. Então, esse era um ponto, vamos dizer assim, chave da mudança. Não foi à toa que o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias falava que ganharia estabilidade, mesmo sem ter o cargo efetivo, quem já tivesse há 5 anos na administração pública, quando da entrada em vigor da Constituição de 1988. É aquela ideia do trem da alegria, mas que pelo menos iria dar um ponto final naquela, vamos dizer assim, naquela ausência de concurso público. Então, eu chamo a atenção que o concurso público ele é um ponto bastante emblemático para o texto da Constituição de 88. Né? Depois eu vou falar os desdobramentos dessa questão depois da entrada em vigor da Constituição de 88. Então, esse é um ponto a ser resolvido, um ponto importante, porque entendia-se que a seleção do agente público por meio do concurso, tanto servidores quanto empregados públicos para as estatais, era um ponto importante para melhorar a profissionalização da administração pública. E aqui foi dado muito foco na questão do mérito, né? Nessa seleção, a noção da meritocracia, que eu acho que é um ponto que a gente pode depois aprofundar, né? Faço até menção a uma obra que o professor Michael Sandel, que é um jurista de Harvard, lançou recentemente, um filósofo, e pontos, né? Ele é mais filósofo, sobre a tirania do mérito. Agora, foi lançado no Brasil esse mês, essa obra. E então vem a Constituição com esse viés, mas pelo menos a gente pode fazer uma crítica a esse modelo, forma de seleção, nem sempre essa seleção é a mais adequada, que ela acaba criando uma certa elitização no setor público, enfim, um ponto que a gente pode debater se vocês tiverem interesse nessa questão. Mas o foco era essa questão da profissionalização, da melhoria da seleção, da qualificação
inclusive para atender aos princípios da administração pública, porque quando você faz a seleção de pessoal, de fato, essa questão é relevante. Então, era um problema clássico e que mereceu e teve uma resposta da Constituição de 1988. Eu não disse no início, eu já fui direto para o concurso público, mas acho que vale um parênteses para dizer que a introdução dos princípios da administração pública no artigo 37, né, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, etc., e a eficiência depois vem com a emenda 19, é um ponto importante para o direito administrativo, é um ponto de inflexão para o direito administrativo. Por quê? Porque antes trabalhava-se muito com uma visão do direito administrativo voltado para a aplicação de regras, né? A ideia da legalidade no sentido estrito da palavra, o gestor só pode fazer aquilo que a lei permite, inclusive a gente ainda entoa esse mantra, porque está lá no artigo 37, é uma forma de acompanhar, conter, estabelecer balizas para a gestão pública. Então, vocês devem ouvir esse mantra é entoado, eu entoo ele também, quando estou falando da disciplina, mas a introdução dos princípios, ela altera um pouco o raciocínio. Eu esqueci de dizer que o Zoom, às vezes, no meu computador aqui, ele trava, mas logo eu consigo resolver. Então, voltando ao raciocínio, os princípios, eles mudam a forma de raciocinar integralmente o direito administrativo. Pode parecer que é uma bobagem, mas a existência dos princípios e sua aplicabilidade como direito positivo é lei também, vamos dizer assim, no sentido, falando de uma maneira mais senso comum, né? Tem força de ordem, tem força normativa, e isso aumenta o controle, possibilita com que a gestão pública tenha balizas, não só de regras, mas também orientações normativas, publicidade, impessoalidade. Não são só diretrizes, meros comandos, mas tem força normativa. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, a súmula vinculante número 13 do STF, que é a do nepotismo, ela foi editada com base em princípios da administração pública, notadamente da impessoalidade e da eficiência. Então, está lá. A moralidade, num certo sentido, também. Mas o Supremo faz menção expressa. Olha, é vedado o nepotismo na administração pública por conta dos princípios, ponto. Não precisa ter uma regra na Constituição ou leis que estabeleçam isso. O princípio tem força normativa. Então, esse também é um aspecto importante. O direito, do ponto de vista das suas teorias, ele assimila a força normativa que esses princípios têm, e para nós que operamos no direito administrativo, eles têm uma força cogente e geram efeitos práticos, né? Então, o gestor tem que ter temor das regras e ele tem que ter temor dos princípios. Todo momento ele deve pensar, mas será que isso aqui que eu estou fazendo, mesmo não tendo uma regra de direito positivo, estaria violando algum princípio da administração pública? Então, isso foi uma coisa muito importante, né? O capítulo da administração pública também, depois que ele fala de concurso, né, público, tem ali uma série de previsões, restrições para a questão de cargo comissionado também, isso reforça a ideia de concurso público, porque temas de repercussão geral julgado pelo STF restringe, né, a interpretação para aquelas funções de direção, chefia, assessoramento. Então, é para reduzir o volume de cargo comissionado, apesar da gente não ter muito parâmetro normativo para dizer qual seria esse volume, né? Porque tem
estrutura organizacional, estrutura de cargos, que a gente brinca que fala que tem mais cacique do que índio, né? Assim, mais comandos do que comandando do que pessoas que são comandadas, né? É uma alegoria, uma brincadeira aí, só para tratar dessa questão. Depois a Constituição vem como uma outra preocupação, que é o caráter remuneratório dos agentes públicos, né? Então vem uma série de regras assim e bem mais específicas, né? Nesse aspecto a Constituição, no capítulo da administração pública, é uma Constituição bem analítica, porque ao invés dela traçar algumas diretrizes, ela já vem trazendo, né, pontos, regras, vamos dizer assim, mais específicas sobre remuneração. E um desafio que ela tentou resolver foi diminuir ou impedir ou vedar ou reduzir a diferença remuneratória entre os poderes, né? E aí não precisa pensar muito para vocês terem uma noção do efeito que isso teve ou não teve na própria administração. Eu chamaria atenção na matéria remuneratória para 3 aspectos que eu acho que a Constituição visou trazer, e aí depois a gente pode pensar o efeito em relação a essas 3 questões. Essas 3 ou 4 questões. Então, uma delas foi a questão da diferença remuneratória entre os poderes, a outra foi a questão da revisão geral anual na mesma data, sem distinção de índices, né, para os servidores, seria a data base, nós poderíamos falar assim, dos servidores públicos, que enquanto o trabalhador da iniciativa privada tinha e tem essa previsão na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, não havia essa previsão para os servidores. Então, foi instituída uma data base, que é uma forma de manter a remuneração no seu patamar inflacionário, respeitando aí, né? Enfim, tentando acompanhar a mudança da moeda. A outra questão que eu acho interessante é o teto remuneratório. Essa aí é uma luta da Constituição, desde que ela foi editada, estabelecer um teto remuneratório, um limite, tentar conter gasto com o pessoal. Eu tenho certeza que vocês têm uma discussão aprofundada sobre isso e sempre que se buscam fazer reformas administrativas, o primeiro alvo é o servidor e é sua remuneração. Então, o teto remuneratório foi também um aspecto importante desde a Constituição de 88 e mais adiante um pouco, com a emenda 19, a gente pode incluir aí aquela diferença entre remuneração e subsídio. Isso veio depois, não estava no texto da Constituição de 1988, mas foi uma tentativa de uma medida moralizadora, né? Nós vamos fazer uma diferença aqui entre remuneração e subsídio para evitar com que esse subsídio tenha ali acréscimos pecuniários, vamos dizer assim, para tentar conter gastos mesmo, sobretudo com agentes políticos e membros de poder, né? Que são aqueles que, de acordo com o texto da Constituição, passariam a receber por meio de subsídio prioritariamente, sem prejuízo de outras, se a lei assim prevê, outras categorias iriam implementar também, poderiam implementar esse sistema de subsídio, né? Há outras questões no capítulo da administração pública, eu não vou entrar neles, mas que eu acho que também foram importantes. A implantação da lei de improbidade administrativa, foi com o comando aqui da Constituição de 88, né, que deveria ser coibidos os atos que causassem improbidade administrativa. A lei de improbidade ela é um case de estudo separado, porque tem uma série de discussões sobre a sua constitucionalidade, a violação de direitos e garantias fundamentais daqueles que respondem por ações de improbidade, né? E no fundo, enfim, aí tem por questões de compras, na licitação, né? Que também introduzida, que daria toda uma discussão. A questão do estágio probatório, aí vem o segundo momento da Constituição de 88, que seria a reforma administrativa
dos anos 90, né? Da Emenda Constitucional 19 de 1998, que tenta introduzir o modelo de administração gerencial, que vocês conhecem bem, e com isso introduzindo uma ou outra modificação. Quando eu vejo a reforma administrativa da Emenda Constitucional 19, em que pese ela ter feito modificações importantes, eu acho que ela não altera muito profundamente, enfim, aí é uma questão para o debate, né? Ela não altera muito profundamente o desenho que a Constituição de 88 havia pensado, né? As modificações pontuais são significativas, como eu disse, mas não alteram, né, grosso modo, flexibilizam em algumas situações a questão da gestão de pessoal, aumenta o prazo de estágio probatório, né, prevê hipóteses de avaliação de desempenho, né, e a pergunta que a gente sempre se faz, eu me faço, eu imagino que vocês se façam também, é qual foi a efetividade deste modelo de administração gerencial, né? Sobretudo agora, quando a gente se depara com aquela PEC 32, que foi enviado pelo atual governo para alterar a Constituição de 88, né, chamando-a de uma reforma administrativa, o que eu também entendo que aquilo não é uma reforma administrativa, é uma reforma da gestão de pessoas, uma ideia, uma proposta, e se a gente for falar dela, aí vai dar, não vão ter tempo para isso, né? Mas se vocês quiserem, a gente pode falar alguma coisa sobre essa mais recente PEC, né? Mas quando a gente vê essa PEC agora, a gente fala assim, bom, tem várias coisas que que se promete ou que se propõe nessa reforma que, no fundo, não foi levada a cabo pela Emenda Constitucional 19, né? Então, mesmo a avaliação de desempenho, mesmo a remuneração do servidor a partir do desempenho, que poderia ser introduzida a partir da Emenda Constitucional 19, né? E uma tentativa de tornar uma administração pública um pouco mais eficiente, não só com a introdução do princípio, mas já que o princípio tem uma relevância, como eu assinalei no início, então seria importante, a gente olha para trás e vê que muitas propostas da reforma gerencial não foram efetivamente levadas a cabo e elas acabam retornando de alguma maneira. Eu, particularmente, achava que a recente reforma a ser proposta, quando o governo dizia que ia enviar uma proposta, seria para tentar implementar aquilo que não foi implementado na Emenda Constitucional 19, né? E, para minha surpresa, ali tem uma caixa de Pandora ali, que é aberta, ninguém sabe exatamente o que ela vai resultar. Mas, considerando, então, esses pontos que eu ressaltei, o que a gente pode, de fato, pensar que teriam sido avanços na Constituição de 88, do ponto de vista das propostas efetivas do Constituinte? O concurso público, eu acho que pode ser um aspecto a ser ressaltado como um grande avanço, né? A formalização, a prática do concurso público, né? O fato hoje dos concursos públicos serem muito judicializados, inclusive, né? Eu também sou advogada e acompanho, não tão de perto a questão do servidor público, mas também, né? Vejo que praticamente você não tem nenhum concurso público que não é judicializado. Então, ele abre tanto a possibilidade de mostrar que há uma preocupação em fazer valer o texto constitucional, né? Ou seja, deve haver o concurso público tem que assegurar a competitividade entre os participantes, o concurso público tem que ser isonômico, os critérios para seleção, né? Enfim, e mesmo políticas de ação afirmativa, eu incluo também nesse avanço do concurso público, políticas de ações afirmativas, de inclusão, de afrodescendentes, legislações, inclusive muitas legislações, tem legislação federal, mas tem também muita legislação municipal, que foi levada a cabo para instituir sistemas de cotas também no setor público, e esse é um campo de discussões, assim como foi
cotas nas universidades, enfim, essa cotização também é levada a cabo na questão do concurso público, sobretudo com um embate aí, supostamente, entre o problema do mérito e o problema da seleção. Mas o que eu chamaria atenção aqui, e aí partindo um pouco da jurisprudência, né, do STF sobre o concurso, por que efetivamente o concurso foi um avanço, né? Porque nós tivemos um maior controle judicial do concurso público, como eu havia dito, né? Nós tivemos um avanço importante em relação à garantia do concursado, do aprovado no número de vagas do concurso. Não sei se vocês vão se lembrar, já estudaram isso, mas no passado, alguém prestava um concurso público e não tinha garantia nenhuma de nomeação, né? Então, vem a jurisprudência do STF, garante esse direito subjetivo, né? Tem um termo de repercussão geral 784, que foi julgado em 2015, né? Discutindo se surgisse novas vagas, teria ainda o direito subjetivo, né? E concluiu que não, que o fato de surgir novas vagas não necessariamente vai assegurar o direito subjetivo. Mas, por outro lado, assegurou e consolidou uma jurisprudência de que aquele que foi aprovado no número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. O direito subjetivo à nomeação, gente, é um direito que você pode fazer valer esse direito, ir em juízo, demandar com que a administração efetivamente cumpra o edital do concurso público, né? Então, o Supremo, eu estou falando da jurisprudência do Supremo, mas é claro que a gente tem uma série de outras questões, né? Aquele problema da nulidade do contrato de trabalho, teve um julgado, termo de repercussão geral recente, né? Para reconhecer a ilegalidade, pagar as verbas e, ao mesmo tempo, responsabilizar gestores, e reafirmando a regra do concurso público, num certo sentido. Se você reconhece a irregularidade, a ilegalidade, né? Sobretudo dessas contratações, pega aí o caso de Minas Gerais, designações do magistério, isso desde a Constituição de 88, isso é um problema, né? Da contratação temporária, de excepcional interesse público, reforça a regra do concurso, porque aí você tem regras para contratação temporária, que são também objeto de análise, etc. Então, isso acaba reforçando o concurso público em vários aspectos, né? Por exemplo, mesmo coisas que são menores, mas que são interessantes, né? Por exemplo, proibir que seja exigido exame psicotécnico, onde não tem previsão legal, ou seja, tem que ter uma clareza das regras, para não deixar aquilo que o edital viole os direitos dos participantes desse concurso, né? Então, quando a gente vai passeando assim pelas várias regras, né? Tem uma interessante que o Estado de Minas Gerais que levou o caso para o STF, que é das tatuagens, né? Sujeito que prestava, sobretudo na polícia militar, prestava concurso público, tinha uma tatuagem, não podia tomar posse, porque a tatuagem era um impedimento. O Supremo falou, gente, peraí, não é por aí, né? Depois de muitos anos discutindo, os editais constavam que o candidato não podia ter uma tatuagem, quer dizer, você está limitando direitos e garantias fundamentais do indivíduo, né? Hoje a jurisprudência fala, só se a tatuagem tiver alguma mensagem lá que também viole a Constituição, aí vai vedar essa tatuagem, mas do contrário, né? Rompendo com algumas barreiras também interpretativas, de garantias fundamentais, de limitação de direitos. Então, quando a gente pega várias achegas, né, que o Supremo foi fazendo aí nesses julgados, nós podemos afirmar que o concurso público teve um avanço, né? Mas ainda há muito que avançar, sobretudo nessa discussão do mérito, como que ele consegue avaliar a qualidade dos concursos, a qualidade da seleção, aí tem uma série de outros problemas que a existência do concurso em si não vai resolver, ela precisa ser aprimorada, e se você não tem uma profissionalização no decorrer do exercício da atividade profissional do servidor, não adianta nada você ter um concurso público. Eu já trabalhei com procuradores municipais, né? Já coordenei procuradoria e tudo. O que eu notava? Quem estava mais para o final da carreira
tinha muitos anos que não tinha um treinamento, então a pessoa fez aquele concurso público lá. Imagina na área jurídica, se a pessoa não tiver treinamento constante, ela está desatualizada. Como é que ela vai ser um bom procurador? Como é que ela vai exercer a sua função? Então, tem uma série de outras questões, e a Constituição, nesse aspecto, é muito frágil, porque nada foi falado sobre isso, né? E o que a gente nota, muitas vezes, é esse concurso muito rigoroso, as pessoas se engalfinhando ali para ser aprovado, e depois, na sua vida profissional, não tem uma formação. Então, quando a gente vai discutir, eu sempre coloco isso nas minhas discussões, o problema do servidor, o servidor não presta um bom serviço, o servidor tem preguiça, o servidor não é avaliado, o servidor... Tudo é o servidor, né, gente, no final da história. Eu sempre digo, mas você sabe a condição de trabalho desse servidor? O servidor está trabalhando com um computador que já tem 10 anos de atraso tecnológico, ele não tem uma boa internet, ele não é treinado, ele não tem incentivos para o exercício da carreira dele. Então, aí o concurso público é bom no começo, pelo menos ele democratiza, ele torna a administração mais republicana, mas ele vai perdendo a sua razão de ser se você não tem outras ferramentas para aprimorar. Agora, eu queria chamar a atenção para um outro problema, né? E partindo já para a questão remuneratória, né? A diferença remuneratória entre os 3 poderes está na Constituição lá, aquilo ficou parecendo um enfeite, né? Porque a diferença é gritante de remuneratória. Quando você pega os 3 poderes, em qualquer nível, o servidor fazendo a mesma função, está lá auxiliar, o porteiro do Senado Federal vai ganhar mais do que, sei lá, o cargo mais alto de uma administração do Poder Executivo, por exemplo, né? Com todo respeito ao trabalho dos porteiros, vigilantes, sem eles a gente não consegue fazer o nosso trabalho, né? Com todo respeito a essa função, né? Mas eu estou tentando fazer uma comparação, né, de exigências para... Parece que caiu de novo. Voltou. Voltei. Quando é assim, eu volto. Então, assim, apesar critérios, né, que são exigidos para o ingresso, formação, etc. Então, quando a gente faz um comparativo em relação a isso, é gritante as disparidades remuneratórias, né? O teto remuneratório é um desafio para a Constituição de 88. Primeiro, porque o dispositivo mudou várias vezes ao longo da vigência da Constituição de 88. Teto. Já teve dispositivo que a lei tinha que ser de iniciativa conjunta dos 3 poderes, para pôr um teto único. Aí vocês perguntam, gente, os 3 poderes reunindo por iniciativa legislativa num projeto de lei? Isso nunca vai funcionar, nunca funcionou, né? Aí depois foram estabelecidos os tetos, né, mais específicos na última versão. Mas o Supremo vai e me julga 2017 ou 2019, acho que foi 2017, um tema de repercussão geral, dizendo que quando fosse caso de acumulação de cargos, que sempre tinha o abate-teto, né, se a pessoa acumulava 2 cargos, na acumulação extrapolasse o teto, ele tinha o corte, né? E o Supremo vai interpretar e fala, olha, por uma questão de isonomia, para quem exerce as funções, essa questão, quando for acumulação permitida, não vai ter mais o abate-teto, não vai ter o corte. Vai ter que ser considerado cada vínculo, o teto em cada vínculo. Sendo que a Constituição falava expressamente, mesmo na hipótese de acumulação. Então, assim, nunca se conseguiu fazer valer esse teto remuneratório. Então, aquela medida moralizadora, ela ficou muito no nível do discurso, né? E eu fecharia aqui a parte remuneratória, a revisão geral anual, que seria a proteção para o servidor na sua database, também em sede de repercussão geral, o Supremo falou, se não mandar a lei revisão geral anual, não tem problema, não. E o Supremo Tribunal e o Poder Judiciário não vai poder fazer nada porque ele não pode aumentar a remuneração sem base legal, né? Ele não pode, nem por isonomia, nem por falta de legislação,
aumentar a remuneração dos servidores. Então, essa parte da revisão geral, anual, sempre na mesma data, sem distinção de índice, que seria uma proteção para o modelo remuneratório, esse também não foi levado a cabo. Então, você está vendo que matéria remuneratória, teto não funcionou, data base não funcionou, a igualdade entre os poderes também, conta da carochinha. E o subsídio, né? Por fim, subsídio como uma parcela única, onde não podem ser acrescentados prêmios, enfim, acréscimos pecuniários, né, de várias naturezas, que a Constituição tentou lá elencar quais são, auxílios, prêmios, etc, etc. Mas aí você começa a ver que membros de poder que são regidos por legislação própria, leis orgânicas, né? E aí eu posso fazer menção expressa, no caso a magistratura, o Ministério Público, e mesmo as Cortes de Contas, que os conselheiros são equiparados a magistrados, etc, etc. O subsídio não é parcela única. Aí ele pode ser crescido auxílio moradia, ele pode ser crescido auxílio creche, auxílio, né? E o Supremo, que o auxílio moradia era o caso mais, vamos dizer assim, mais complicado, né? Ficou muito tempo a ser julgado no Supremo e depois, quando foi dado um aumento remuneratório para a magistratura, aí deixou de ser aplicado esse auxílio moradia, mas no sistema de subsídio, né? Então, o que a gente vai perceber é que essas medidas moralizadoras em termos remuneratórios, elas não avançaram, apesar de toda a promessa da Constituição de 1988, né? Bom, eu estou com o meu tempo aqui já esgotado, né, professora Letícia? Eu concluiria dizendo isso, que a Constituição de 88, ela teve boas intenções, ela promoveu mudanças, sim, de fato, na administração pública, né, sobretudo para a seleção de pessoal, ela trouxe critérios mais objetivos, por exemplo, aquela questão de provimento derivado, né, você entrar num cargo, passar para outro cargo, vedou isso. Do ponto de vista da gestão de pessoas, tem muita gente que critica, falando que, na verdade, é ruim também para a força de trabalho, porque há um desestímulo muito grande, né? Na própria gestão. Quem é de gestão de pessoas, propriamente dito, fala assim, nossa, a pessoa tinha que ter uma possibilidade de mover-se mais facilmente dentro da administração. E a Constituição foi muito radical nisso, né? Mas em reação ao que aconteceu antes da Constituição de 1988. O próprio regime jurídico único pode ser também considerado, em certo sentido, um avanço, né? Então, nós tivemos, sim, pontos que avançaram, sobretudo nessa questão da seleção de pessoal. E pontos que ainda são promessas do texto constitucional, que dizem respeito sobretudo, a alguns aspectos remuneratórios, né? E que parece que a gente ainda não conseguiu ter um amadurecimento para moralizar, né, e tornar a remuneração algo que não seja uma disputa de poderes, de classes, de servidores, né, de elites administrativas ali, que ainda isso acaba acontecendo, algo que deixasse de ser uma disputa de grupos, né, e passasse a ser uma implementação mais técnica, estratégica, enfim, dessa remuneração, né? Então, eu acredito que esse não seja o avanço, seja eu não diria nem que seria um retrocesso, porque, na verdade, a Constituição não conseguiu alterar aquilo que ela se propôs a fazer, né? Porque se eu fosse falar que fosse retrocesso, alguém poderia me dizer, não, mas tinha coisa pior ainda antes da Constituição de 88, né? Mas não avançou, né? Então, questões que avançaram e que não avançaram. Então é isso, gente. Fico aí para a gente poder debater. Foi um prazer. Espero ter colaborado. Enfim. Ok? Obrigada, professora. Excelente, né? Fez um panorama assim das mudanças, né, da
Constituição de 88, no âmbito do direito administrativo, chamando atenção, né, para essas dimensões, né, principalmente a dimensão do concurso público e a do técnico remuneratório, né, que uma avançou bem, a outra nem tanto, né. Pessoal, vocês querem colocar questões pelo chat ou vocês abrem os vídeos para fazer as questões? Como que vocês preferem? A gente aproveitar esses minutos que a gente tem e fazer uma rodada de questões. E eu gostaria de adiantar uma questão enquanto o pessoal se organiza. Uma questão que você tocou, mas acabou não dando tempo de aprofundar muito, foi a questão da meritocracia, né? Você chamou atenção para essa questão, mencionou que está estudando, aprofundando esse tema. Eu conheço um pouco o Sandel, mas não conhecia esse último livro dele. Vou ler, já fiquei interessada, obrigada pela sugestão. E é engraçado, aí eu vou pensar então a partir do Sandel, né, nos livros anteriores dele, ele vai chamar justamente atenção para essa questão, embora os livros não estejam focados na questão da meritocracia, né? Mas ele vai chamar atenção para o fato de que, para uma corrente da teoria liberal, né, que defende de forma mais ferrenha essa ideia de meritocracia, o injusto seria o Estado mexer nos resultados, né? Então, à medida em que você consegue, numa sociedade capitalista, inserir por um sistema educacional ou mesmo pela via do mercado, promover um sistema educacional de caráter mais ou menos universalista, isso já garante a inclusão, né, dos mais desfavorecidos, isso já seria suficiente para garantir uma igualdade de oportunidades, e que então bastaria ao Estado controlar essa situação, né, garantir essa igualdade de oportunidades, que estariam aí garantidas as condições para um acesso, né, meritocrático das pessoas, dos diferentes âmbitos do social, inclusive ao Estado, né, a partir do seu esforço e da sua disciplina. Né? E aí o Sandel, então, chama atenção para o fato de que, para essa teoria, o injusto seria mexer no resultado desse processo. Né? Afinal, não caberia ao Estado, seria injusto com as pessoas que se esforçaram, né? Como é que de alguma maneira a gente consegue pensar no impacto dessa teoria, dessas reflexões para a questão do direito administrativo, né? Acho que dá para pensar, por exemplo, a questão das cotas a partir disso. Como é que você vê essa questão? Eu fiquei, na verdade, muito curiosa com... Letícia, essa ótima colocação de pergunta. O Sandel, ele segue ainda o que ele vinha trabalhando nos textos anteriores, né, mas focando um pouco. Eu acho interessante, até do ponto de vista metodológico, né, eu ainda estou depurando muita informação do livro, tem muito dado, muita questão, mas é interessante, assim, ele faz umas pesquisas empíricas dos discursos dos presidentes da República, do Obama, mesmo agora do Trump, ele ainda pega era Trump, mas pega os presidentes anteriores usando ferramentas do Google e tal, como que a palavra meritocracia foi sendo introduzida nos discursos públicos, como que ela foi fazendo uma releitura, e depois, aí vem o Trump agora com Make America Great Again, né, assim, enfim, introduzindo outras... Da imigração de pessoas meritocráticas e não imigrantes, como é que ele faz? Ele usou um termo assim, né? Aí é interessante. Né? A imigração tem que ser meritocrática. Eu lembro dessa frase do Trump, assim, que ficou muito... E aí acho interessante porque ele vai reconstruindo a história americana, enfim, dessa valorização do mérito, porque isso tem muito a ver com a cultura americana, com o sonho americano, e que as pessoas acreditam que, de fato, elas vão ter mobilidade social a partir do mérito. E a partir dos dados que ele vai mostrando, ele fala assim, olha, a sociedade americana é uma das que menos tem mobilidade social a partir do mérito. Né? E tem uma percepção interessante. Na Europa, se você pergunta aos europeus se eles acham que vão ter mobilidade, eles falam que não. E tem mais mobilidade nos Estados Unidos. Se você perguntar aos americanos, eles vão falar que tem sim,
que todo mundo, se esforçar, vai chegar ao topo, mesmo se você sair da base, né? Isso faz parte da cultura, que eu acho que foi muito introduzida na nossa cultura por uma influência dessa cultura americana, do sonho americano. Então, eles acreditam que eles vão ter mobilidade social, mas eles não conseguem, na prática, que isso ocorra. E até se assustam. Quando você chega e apresenta os dados aqui, deixa eu te mostrar. Ninguém que sai da base, 4% de quem está na base chega no topo. Então, ninguém chega, né? As pessoas se assustam com esse resultado, etc. E a questão da meritocracia, o problema, quando ele vai sendo analisado mais aprofundadamente, é a perspectiva libertária ou comunitarista que você adota também para fazer essa análise, né? Do ponto de vista libertário, deixa o mercado resolver isso aí, cada um com seu esforço, você vai chegar lá e o Estado tem que interferir o mínimo possível e só dar as condições de ponto de partida. Então, se todo mundo tem acesso à educação, por exemplo, você conseguiria garantir o acesso pela meritocracia. Numa visão mais comunitarista, e analisando esses dados e essas informações, eu falo assim, isso não acontece. Então, o Estado ainda precisa assegurar, seja por meio de políticas horizontais, de ações afirmativas, seja por meio Mas aí entram outras questões até do credencialismo, né? Que gera na sociedade E o negócio é que nos Estados Unidos também 1/3 da população só é que tem curso superior, né? Então, aí começa a haver o Estado também trabalhar sob o ponto de vista de um credencialismo, que seria o acadêmico e o educacional, e deixando rastro, deixando muita gente para trás que sequer vai conseguir nem ser credenciado, muito menos, se a gente for pensar no concurso público, né, fazendo uma analogia disso, porque ele está fazendo uma analogia mais ampla da meritocracia, né, em termos de melhoria e tal. Trazendo essa questão para o concurso público, é o mesmo raciocínio. É quem vai se preparar mais, pega as carreiras jurídicas que a gente vem delas, a Ana Luísa, a Letícia, vem da área jurídica, vem da formação jurídica, né? Quem que são as pessoas que vão ter condição de fazer um concurso público, magistratura, Ministério Público, que estão no topo das carreiras jurídicas, que têm a maior remuneração, etc. Aqueles que já vêm do melhor colégio, já foi credenciado pelas universidades e que depois de formado vai ter condição de ter um tempo para se dedicar ao estudo, sem ter que trabalhar, sem ficar 3 anos, 4 anos. Eu tenho colegas, 3 anos estudaram fazer concurso no Ministério Público, 3 anos que a família manteve, etc. A pessoa teve como pagar o melhor cursinho. E eu estou falando das carreiras jurídicas, que são aquelas às quais eu sou mais próxima, inclusive que tem uma disputa muito grande pela questão remuneratória, né? Muita gente quer. Então, a pessoa já foi credenciada pela universidade pública, sobretudo, porque também os índices de pessoas que acedem às carreiras jurídicas pela universidade pública é maior, né? Até pelos índices, enfim, da formação, de qualidade, é uma questão até de quem ingressou, né, na universidade pública. Então, já começa lá atrás algo que, no nosso caso, nós não temos a menor condição de dizer que você está, de fato, diante de uma meritocracia para o acesso ao concurso público, né? Então, quer dizer que o concurso público ele está reproduzindo um modelo social, né? Tem um pesquisador da ciência política da Unicamp ou da USP, agora me fugiu aqui, fala assim, a justiça de toga, a justiça togada, fazendo uma análise de parentalidade, parentesco, melhor dizendo, com quem está na magistratura. Então, vai falar, fulano é filho de fulano, é da família tal, ou então estudou na escola, vem todo mundo, tem um ramo que vem da USP, tem um ramo que vem da UFMG, tem um ramo que vem da tais universidades. Então, a pessoa tem que ter ou sido de tal família, ter passado por tal universidade, ter tido condição de fazer os seus estudos posteriores, aí que ela vai nobreza togada.
A nobreza togada. Muito obrigada. Exatamente. Esse livro é um livro muito interessante que faz um raio-x da justiça brasileira, de quem acede, né? O cargo da magistratura. Então, acho que essas questões que o Sandro levanta, e aí fica uma provocação para vocês de trabalhar esse livro, ler e pensar em que medida, a partir dos dados que a gente pode ter da administração pública, os problemas que ele levanta, e ele está falando sobre uma perspectiva mais comunitarista, que é a referência teórica dele, né? Ele não esconde isso de ninguém lá no livro, os problemas. Então, eu não vejo tanta dificuldade de assimilar ou de fazer uma comparação entre o que ele está propondo lá, do ponto de vista dessa meritocracia, o que se entende por ela, e o acesso ao cargo público no Brasil. Então, e tem uma coisa interessante agora, né, na proposta da reforma, sempre que vai se falar do setor público, fala-se que o servidor ganha mais do que a iniciativa privada, o que assim, tira aquela média mais tosca, sabe, assim, fala que faz uma conta de padaria e que o servidor público ganha mais. Só que tem que ter um raio-x da administração, mostrando que não é bem assim, que você tem 3 esferas federativas. Tem município aí que a maioria do servidor é salariado, que quando sobe o salário mínimo, o município não consegue nem aumentar. Tem que dar um abono para completar o salário mínimo, né? Então, disparidades remuneratórias muito grandes, né? Que são incomparáveis. Então, é comparar o incomparável. E o servidor acaba ficando com essa pecha né, de que recebe muito. E, de fato, dependendo da categoria que você pegar, ele está totalmente fora do mercado mesmo. Ganha 10 vezes, 20, 30. E às vezes não tem nem como comparar. Quando você compara com o mundo, o Brasil paga para determinadas categorias muitas vezes mais do que aquela mesma função exercida em outros países do mundo. E às vezes até sem converter a moeda. Se pegar ela para e passa, aqui a remuneração é muito maior. Então, você está falando de um país pobre, com disparidades regionais e remuneratórias, né? Tem que pôr pingos nos is, né? E a gente saber efetualmente fazer a discussão naquilo que é comparável, né? Enfim, não sei se eu respondo, mas pelo menos, né? Não, Tem uma pergunta aqui no chat, acho conversa, que eu posso... Né? Tem uma pergunta no chat e deixa eu ver. Você copiou lá? O Zé Guilherme copiou lá. Né? Então tem uma pergunta da Ana eu estou vendo aqui. E do José Guilherme. Marco Aurélio falou que gostaria de fazer por vídeo, se possível. Se for, vamos abrir para ele falar aí depois. O que vocês acham, então, da gente fazer? Ele se manifestou primeiro. Um bloco, assim. A gente lê a pergunta da Ana Luísa, a do José Guilherme, e o Marco coloca, se mais alguém tiver, que aí a gente consegue fazer um bloco de questões. O que vocês acham? Olha, por mim, estou à disposição. Eu vou ler a da Ana Luísa, não sei se está todo mundo acompanhando. Professora Maria Tereza, como você acha que os concursos públicos poderiam desenvolver mais uma seleção que atenda às competências sem ferir os ditames legais nem levar a maior judicialização? E o José Guilherme pergunta, minha impressão, posso seguir nas perguntas? Minha impressão claro. É de que as alterações nas normas aplicadas aos servidores na ativa de 88 para cá são muito tímidas quando comparadas com as mudanças na Previdência, área em que tivemos reformas feitas pelo FHC, emenda 20, Lula, emenda 41 e Bolsonaro, emenda 103. Gostaria de saber a opinião da professora sobre o porquê das mudanças previdenciárias aplicadas aos servidores serem tão mais significativas e frequentes do que as reformas administrativas. Bom, eu vou começar pela do José Guilherme, depois eu vou tentar falar um pouco da Ana Luísa, né? E aí depois a gente passa a palavra para o Marco Aurélio, pode ser? Pode. Pode fazer então, Marco, que de repente fica à vontade. Professora, boa tarde, professores. Não sei se você está me escutando ou me vendo, mas perfeito. Ótimo. Bom, professor, muito prazer, eu também trabalho na UFMG, somos colegas aí, de alguma forma, e eu venho estudando a carreira, e concurso público conversa muito com a carreira, né? E eu estudo atualmente a carreira dos servidores técnicos administrativos de educação.
Na universidade nós temos um universo muito grande desses servidores, são quase 5.000 servidores atuando, né? E ela é muito complexa. E essa questão do concurso, a gente já vem percebendo que o concurso bom é aquele que não é judicializado, né? Como você bem mencionou, é difícil não ter um concurso onde não haja essa judicialização. Nós temos um mercado de concurso que é muito grande, dos cursinhos, de materiais, de apostilas. Tem essa questão do ethos público, como trazer servidores com essa vocação para o serviço público. A gente tem uma seleção que não preconiza a competência, que é o conhecimento, habilidade, atitudes. Ou seja, a gente vê que tem uma desarticulação do concurso com as áreas, as próprias áreas que fazem essa organização do concurso dentro de um órgão, né? Ainda mais dependendo da complexidade desse órgão. Vamos pegar o UFMG, que trabalha desde uma fazenda universitária ao norte de Minas, com características específicas. A minha pergunta é a seguinte: como fazer o alinhamento dessas características desse concurso que funciona dessa maneira, com a carreira, né? A carreira que às vezes está desatualizada, antiga demais, e a necessidade do órgão em si, né? Eu dou um exemplo, fazendo uma analogia com uma profissional de limpeza. Nem toda profissional de limpeza que você contrata gosta de limpar vidro, ou tem vocação, ou dá conta de limpar vidro, mas você está num universo de casas, ou de apartamentos, ou de setores, que você precisa de profissionais que limpem esse vidro, que, de certa forma, você precisa de uma contratação que garanta isso no final. E, às vezes, na descrição dessa função desse profissional não está muito claro, ou seja, esses alinhamentos, como é que você vê isso em relação à própria Constituição de 88, ela trouxe algum avanço nisso? Qual que é a sua opinião a respeito desse cenário, desse contexto? Obrigado, viu, gente? Imagina. Bom, eu vou começar, então, eu vou pegar essas duas e deixo a da reforma da Previdência, então, para depois, a da Ana Luísa, que a da Ana Luísa é basicamente uma pergunta correlata a essa pergunta que o Marco Aurélio faz. E eu vou dizer a vocês, assim, que essas perguntas que vocês fizeram é a pergunta de $1 milhão, né? Se todo mundo soubesse, talvez a gente não tivesse um modelo de administração pública que a gente tem. Eu acho que tem vários problemas aqui, e eu vou confessar a vocês que eu não sei se o direito ajuda muito nesses problemas, não. O que eu estou dizendo? Tem vários problemas. Um deles eu já levantei no início, que é aquela rigidez do provimento derivado. Então, a pessoa não pode iniciar uma carreira pública numa função de menor grau de responsabilidade, etc., e migrar para outras ao longo da sua vida funcional, né? Que o grande problema aqui, por que a Constituição se bateu contra isso, né? Eram os abusos que ocorriam, né? O sujeito entrava numa função lá, serviços gerais, de repente ele virava procurador, né? Assim, por concursos internos, etc. Então, o Constituinte tinha duas opções, né? Ou ele mantinha esse modelo, ou ele radicalizava pelo lado contrário, né? Ah, não, concurso interno é uma coisa que não é republicana. Então, o concurso tem que ser aberto para todo mundo. Bom, agora se é aberto para todo mundo, como é que você vai permitir aquele que está numa outra função mudar de carreira, né? Porque a proibição é essa, mudança de carreira. Porque você tem a promoção e a progressão, que aí a previsão legal ela já vai trazer os critérios. E aí, Marco Aurélio, a construção das carreiras também elas são péssimas, porque elas são ou muito encurtadas, que a pessoa em pouco tempo ela já acede ou elas são muito delongadas, de maneira em que isso também gera um descompromisso, porque vai demorar tanto que se eu fizer bem, se fizer mal, de qualquer forma, a carreira não ajuda muito. E a discussão sobre as carreiras é uma discussão feita no parlamento, então ela tem influências políticas, ela tem influências, enfim, que a própria legislação ela está sujeita a esse tipo de questão, né? Então, esse é um primeiro problema que eu vejo, assim, da Constituição, porque ela não previu essa mobilidade. Agora, trabalha-se com uma ideia, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, e isso é muito, na legislação portuguesa já foi alterada, a legislação inglesa, para os que são cargos, né, porque a maioria lá é CLT, né, vamos dizer assim, mas
pensando cargos amplos, com funções amplas, de maneira que você tem ali um conjunto de servidores, pode ter uma mobilidade, você pode aumentar as atribuições e, inclusive, tornar mais flexíveis essas atribuições, que hoje é uma coisa também que a Constituição é bastante rígida, né? Não a Constituição em si, mas a legislação e a aplicação dela. Né? Eu fiz o concurso para aquele cargo e aquelas atribuições, e ali, se o legislador não altera essas atribuições, e ele não costuma fazer isso ao longo da vida funcional, e ainda vai levantar o problema do direito adquirido, né? Quando eu prestei concurso, a função era aquela, você tem muito pouca mobilidade. Então, para o gestor de pessoas na administração pública, também é um desafio. Você está com aquele servidor congelado lá naquela atribuição, e você não pode criar incentivos, mobilizar isso que está falando, competências, habilidades, né? Que elas podem ser mobilizadas ao longo da carreira. Isso as empresas fazem muito. O sujeito entra aqui, office boy, ele é muito bom para falar com o público, e nós vamos pôr ele aqui na entrada da empresa. Não, ele é bom para escriturário, aí nós vamos colocar ele no escritório. Ele é muito bom para redigir, nós vamos colocar... Então, no setor público, o princípio da legalidade, a reserva legal, acabam gerando um certo impedimento para essa mobilização de pessoas. Eu acho que até a ideia que está por trás dessa nova PEC aí é essa. Não está escrito isso lá, não, mas a ideia que está por trás da nova PEC talvez seja essa, é flexibilizar. Esse é o novo nome dessa questão, né? Eu trabalhei com uma carreira, tem até um livro publicado, depois se vocês tiverem interesse, que é a carreira dos analistas tributários da Receita Federal. Eu fiz um estudo da carreira dos analistas há alguns anos atrás, publiquei um pequeno livro, foi um parecer, para discutir um pouco, porque lá eles têm auditores fiscais, analistas tributários na Receita, e tem os técnicos, né, que estão num nível, que não são, em tese, a carreira de Estado, que os analistas e os fiscais são lá da carreira tributária, aduaneira, né, e depois você tem equipes lá de apoio, de outras carreiras, que também trabalham na Receita Federal, e com muitas questões lá, quem pode exercer isso, quem não pode. Eles tinham um problema, Marco Aurélio, que eu acho que talvez pela leitura desse livro, você pode, eu possa te ajudar mais depois até do que essa minha resposta agora. Eles tinham um desafio que era concatenar as atribuições do órgão por lei, Secretaria da Receita Federal. Quais são as atribuições? Fazer A, B, C, D, E, F, G, H. Atribuições do cargo do auditor fiscal. Fazer A, B, C, D. Do analista tributário, A, B, C, D. E as funções práticas. Voltei. Sobretudo as atribuições práticas, por exemplo, com a implantação dos sistemas eletrônicos na Receita Federal, o fluxo de trabalho mudou completamente, né? E eu entraria aqui com outro problema na gestão de pessoas do setor público, as tecnologias e as mudanças da força de trabalho. Agora a gente está em teletrabalho, home office, né? Cadê a previsão desse tipo de atividade? Eram muito poucos lugares que previam isso, com medo do funcionário, do servidor sumir no mundo e nunca mais trabalhar. Agora eles estão percebendo que é possível exercer funções. Então, tem um aparato tecnológico e repensar essa força de trabalho do Estado a partir dessa questão também. Vamos deixá-la um pouco de lado. Então, o que eu percebi? Quando eu fui estudar essa carreira, eu falei, meu Deus, do ponto de vista jurídico, tinha um imbróglio ali, porque a atribuição do órgão é uma, de um cargo é outra, do outro é outra, e elas não conversavam entre si. E eles não tinham um fluxo de trabalho desenhado para cada função. Você vai entrar com, por exemplo, eu sou contribuinte, eu vou entrar com pedido de restituição de tributo. O que tem que fazer? Quem faz o quê? O que o analista faz? O que o auditor faz? Quem faz o quê? E o negócio é que os sistemas eletrônicos da Receita tinham senhas. Então, aquele servidor tinha senha até um determinado nível.
o outro tinha uma senha até outro determinado nível, que ele poderia alterar, ele poderia fazer isso, poderia fazer aquilo e tal. Gente, essas senhas não tinha nada a ver com as atribuições, com o cargo, uma complicação enorme, um imbróglio para eles resolverem. A primeira coisa que eles fizeram, e isso estava indicado no meu parecer, não vou dizer que foi o parecer, enfim, que influenciou, mas uma das primeiras coisas que eu falei, quando tiver o fluxo de trabalho aqui, o que é que tem que fazer, quem vai fazer o quê, como que é feito, vocês não conseguem nem adequar isso à própria legislação. Então, resumindo, muito resumidamente a minha resposta, né, fazendo uma síntese assim, tentando responder, né, até por uma questão de tempo, o que a gente percebe, e olha que eu não analisei o concurso deles, a única coisa que eu analisei é que eles tinham duas carreiras diferentes para fazer atribuições que são bastante semelhantes, mas não havia uma explicação muito clara por que eles faziam concurso para auditor e por que eles faziam concurso para analista. Ou seja, para medir a força de trabalho dentro da Receita Federal. Então, e eu estou dizendo tudo isso aqui porque isso estava publicado nesse livro, né? Não é uma informação sigilosa, nem a ver com limitada à questão da carreira. Então, o concurso fazia uma coisa, a carreira e as atribuições dessa carreira fazia outra, e as necessidades da administração pública ninguém sabia. Por que eles optavam, ora fazer um concurso, ora fazer outro, sendo que se fosse pensado do ponto de vista econômico, eles deveriam fazer muito mais concurso para analista tributário, porque ele ganha menos. E ele tem atribuições mais parecidas, né? E você deixaria o auditor fiscal ali para uma, duas, três funções lá que o analista não pode fazer. O resto tudo ele pode. Então, você gastaria menos. Mas a questão é uma questão econômica? É uma questão de forças dentro, políticas internas, né? Assim, enfim, só para mostrar que cada carreira tem um desafio, tem que fazer uma análise específica, e eu acho que a dificuldade seria o rigor dessas previsões legais. Mas aí eu devolvo a pergunta. Se eu não tiver esse rigor, eu vou assegurar os direitos deste servidor? Porque imagina se eu puder mudar as atribuições dele todo dia. Vamos pegar lá o técnico administrativo da universidade. Ah, você podia substituir o professor ali um dia e vai lá e aplica um exercício, por exemplo? Vamos pôr isso nas suas atribuições? Eu falo, não, peraí, o cargo é técnico administrativo, não é para fazer? Não, mas é porque está faltando professor, então a gente vai pôr na carreira dele lá, que ele pode fazer um tampão ali, quem tiver atribuição, quem tiver formação, poderia exercer essa função. Tá? Eu estou fazendo só uma alegoria para pensar isso. Então, você começa a flexibilizar as atribuições, e ao mexer na atribuição, ela tem uma repercussão na remuneração, porque a atribuição está relacionada, a remuneração é o pagamento pelo exercício daquelas atribuições. Então, à medida que você aumenta, amplia, flexibiliza, como é que ficaria o desenho remuneratório, que é também matéria de reserva legal, tudo tem que passar pelo parlamento, né? Então, esse é um grande desafio, pensar se é o que a administração tem pensado hoje, no meu modo de ver, pegando essas legislações estrangeiras. Querer flexibilizar o conjunto de atribuições, mobilizar esse servidor, no ponto de vista das mobilizar ele em vários órgãos e trabalhar carreiras com atribuições mais amplas do que são hoje, muito fragmentadas. Parece que o governo federal tem 170 carreiras diferentes hoje, né? Se for somar todas, acho que o último dado que eu analisei, né? E o jeito de melhorar o concurso, tem várias formas de melhorar o concurso. A ENAP tem até um estudo interessante, Ana Luísa, você deve conhecer, feito alguns anos atrás, né? Sugerindo melhorias na seleção. O problema, que melhorias na seleção, eu acho que a gente já sabe o que tem que fazer, sabe? Você teria que fazer aqueles mesmos sistemas que as empresas fazem, de entrevista, várias rodadas, para ver a competência, a habilidade, pôr a pessoa para mobilizar aquelas... Né? Às vezes um sabe a matéria, mas não tem inteligência emocional, né? Não vai saber lidar com o público, não deveria ser aprovado no concurso público, né?
Então, assim, saber fazer do jeito que tem que ser feito, eu acho que a administração sabe porque já tem a formação específica. O problema é o volume de interessados, né? Você tem um grande... Por que o concurso é feito assim hoje? Faz uma prova de múltipla escolha e já elimina assim, um mundo de pessoas pegando filigrana, pé de página, vírgula, assim, fazendo perguntas que nunca a pessoa vai usar daquelas informações. Concursos são péssimos até no que pergunta, né? Tem concurso que às vezes é mal feito pelo outro lado, exige demais, ninguém passa, mas o objetivo também não é esse, né? Então, acaba que isso é feito pelo volume de pessoas que se candidata, né? Então, ela não teria como, de fato, fazer uma avaliação mais aprimorada. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez um concurso público que uma das etapas era fazer o curso de formação na Escola do Legislativo, acho que mais um ano, e desenvolver uma série de atribuições, etc. O concurso só terminaria depois de passar dessas etapas. Essa PEC agora pensa um pouco nisso, tem lá uma questão relacionada com isso, né? Que seria como se fosse um contrato de experiência, uma coisa do gênero, né? Que era a função do estágio probatório, não é? O estágio probatório é justamente para fazer isso, ver os mais aptos, né? Mas depois que o servidor ingressa no estágio probatório, ele acaba sendo difícil de funcionar como etapa seletiva, né? Mas eu me lembro que essa experiência da Assembleia parece não ter sido uma experiência muito boa, porque aquelas pessoas, muitos dos que ingressaram ali, ficaram inseguros. Um ano, eu vou ficar aqui, não sei se eu vou passar ou não vou fazer outro concurso, não vou ficar aqui nessa situação, etc. Então, até onde eu saiba, a Assembleia não repetiu esse modelo, né? Que eu acho que era um modelo pensado para habilidades, competências, trabalhar melhor, alocar as pessoas nas funções mais adequadas, que hoje em dia acontece isso. Eu tenho até colegas que passaram recentemente no concurso da Assembleia mesmo. Me colocaram para trabalhar na gestão de pessoas. Nossa, eu tenho pavor daquilo. Eu queria ser consultor legislativo, eu queria trabalhar no legislativo, lá na área política, assessorando deputados, assessorando as comissões e tal. Alguém vai e me joga no setor de licitações e contratos, né? Ou então gestão de pessoas. Eu não tenho a menor aptidão, não gosto, não quero fazer aquilo. E a pessoa vai, porque está entrando, é o último da cadeia alimentar, eles vão jogando lá. Né? Não estou dizendo que isso acontece sempre, mas estou dizendo é a mobilidade que tem. Né? Então, isso gera assim, muitos problemas. Né? Não sei se eu ajudei o Marco Aurélio. Aí, vamos falar da questão da Previdência. Por que teve mais reforma da Previdência do que reforma administrativa? Ponto número 1, Guilherme, no meu modo de ver. O inativo não está mais na administração pública para reclamar, para protestar, para se insurgir. Geralmente ele já está numa posição, né, econômica, até mais, pelo menos quem se aposentou mais antigamente, né? Numa situação... E o servidor atual, por mais que ele se insurja contra a reforma, e ele se insurge, ele protesta, etc., não é algo imediato para ele. Né? Então, ele vai falar, isso não é agora, vamos deixar essa briga mais para frente. Então, e a reforma administrativa, ela vai no calo, assim, mais diretamente, sabe? Assim, ela altera a força de trabalho, ela vai mudar a sua perspectiva de carreira, ela vai mudar a sua remuneração. Você está ali trabalhando, criando seus filhos, pagando suas contas, né? E amanhã você fala assim, nossa, cortou o quinquênio, agora não vai poder receber mais adicional por tempo de serviço, isso é vedado, né? Ou então, que é uma coisa que está na PEC aí, não pode ter férias mais de 30 dias. Aquelas carreiras que tem férias de 60, que tem férias de 45, que tem férias, vai perder, do ponto de vista remuneratório, do ponto de vista
nem que não for remuneratório de bem-estar e tal. Então, eu acredito que, do ponto de vista, por mais difícil também que seja aprovar uma reforma da Previdência, ela tem um apelo midiático, social maior, porque fala-se assim, e se não aprovar a reforma da Previdência, o país vai quebrar, né? Então, tem que fazer essa reforma. E essa reforma acaba repercutindo também no setor privado. Esse que foi no regime geral de previdência. Então, como ela é maior, então o efeito patrimonial, orçamentário, financeiro, ele é maior. Então, é melhor você atacar o que tem o efeito financeiro orçamentário imediatamente maior com a previdência, eu imagino, do que na reforma administrativa, porque ali você vai criar servidores, o servidor que está trabalhando para você, você vai mexer com o auditor da Receita, que aí vai parar de cobrar tributo, com o procurador da AGU, que vai parar de defender os processos fiscais, ou que você pode ter algum entrevero, não parar, né, que tem os deveres funcionais, mas você pode ter um entrevero ali no funcionamento da estrutura administrativa. Então, os governos, eu sinto que eles têm mais dificuldades políticas, inclusive, para implementar reformas administrativas do que reformas previdenciárias. A previdenciária tem mais apelo. Essa reforma mesmo, a mais recente, a 103, Bolsonaro, se essa reforma não for aprovada, o país vai quebrar. Tem que economizar não sei quantos trilhões com essa reforma, né? Ao passo que na reforma administrativa você não quer ver ninguém fazendo conta. Qual que é a conta da reforma? Dessa PEC agora, que ela vai... vai economizar. Quanto? Vai economizar aonde? Né? Não se tem muito... E inclusive, porque fala nessa reforma mais recente, que a PEC, fala que não vai mexer com os atuais servidores. Se não vai mexer com os atuais servidores, vai ter impacto, a princípio, né? E as contas que são feitas, a gente não consegue muito saber como que isso foi calculado. Então, eu imagino que, né, uma opinião, para debate, mas eu imagino que isso gere uma comoção maior para fazer reforma da Previdência do que a reforma administrativa. E tem um outro fator. Reforma administrativa é mais difícil de fazer. É muito mais difícil. Porque você vai ter que reestruturar essas carreiras todas. Que carreira? A hora que você começar a falar que vai juntar a carreira, que vai mudar a atribuição, aquilo ali é muito difícil de fazer. Então, se você não tiver um governo forte, que tenha, de fato, assim, estudos aprofundados e fundamentos para sair com uma reforma que seja minimamente aceita pela sociedade e até pelos servidores, né? É difícil fazer uma reforma administrativa. Não é fácil. Eu acho que é mais fácil fazer reforma da Previdência, mais fácil tecnicamente. Você mexe ali em 2 ou 3 coisas, tudo bem, mexe com a vida da pessoa, mas mexe ali, aumenta a idade, diminui a idade, perde ali uns benefícios e vamos tocando a vida, né? Seria isso. Cadê a planilha? Essa é a minha pergunta sempre, Marcos Vinícius. Enfim, pessoal, gente, seria isso, então. Eu acho que pelo avançado da hora, a gente não, né? Acho que não era bom abrir para mais questões, mas foi, nossa, muito rico o debate, a conversa. Queria agradecer muitíssimo a professora Maria Tereza. Eu acho que atendeu mais do que perfeitamente as expectativas que a gente tinha, as expectativas da turma, né? E as discussões que a gente vem fazendo. E esperar que você volte mais vezes, né? Com prazer, gente. Contem comigo. Assim, esse tema é o tema da nossa vida, né? Quando a gente gosta, a gente, né, se envolve com ele, a gente... E agora, eu tenho trabalhado muito agora na área de concessões, contratos, estou muito nessa parte, o meu pós-doutorado em Londres, foi para discutir as parcerias público-privadas na saúde. Eu estava estudando o modelo inglês e o modelo brasileiro, né? Que você trabalhava com esse tema também. O Frederico está fazendo uma dissertação nessa área. Que legal!
né? De repente, não sei, Fred, você pode depois, a gente pode, sei lá, se você tiver questões e quiser direcionar, a gente encaminha para a professora, né? Enfim, ele está agora Sim. na fase de construção, de finalização do projeto, na verdade, né? Legal. Talvez se a senhora puder deixar o contato, aí eu depois encaminho um e-mail para me apresentar para a senhora. Tá, não, a Letícia pode passar meu e-mail. Eu vou deixar aqui, ó, deixa eu escrever aqui no... Uhum. Mas eu tinha comentado com ele que Esse você meu escrevia e-mail lá sobre da isso FMG. também. E que era uma pessoa interessante A para minha conversar, né? Seu primeiro livro, eu acho. minha tese foi sobre parcerias com o terceiro setor, que foi eu vim fazendo a minha dissertação de mestrado na reforma administrativa, da emenda constitucional 19, papel da sociedade, uma nova reconstrução. Eu trabalhei muito a teoria habermasiana no meu trabalho, na minha tese, tentando mostrar que as mudanças no direito, né, que até o Habermas lá na Faculdade de Validade. Então, fiz um trabalho muito teórico na minha dissertação, com essas novas relações entre Estado e sociedade. Aí depois, na minha tese, eu já fiz uma análise mais dogmática das leis, aplicação, e propus um novo marco do terceiro setor. E é interessante que depois foi feito, né, um novo marco do terceiro setor. E aí, mais contemporaneamente, eu comecei a trabalhar com essas parcerias na saúde. E a minha ideia, o pós-doutorado, eu estava fazendo, a pandemia me pegou lá no meio do meu pós-doutorado, mas a ideia era comparar o modelo inglês de parcerias na saúde com o modelo brasileiro. Em breve deve sair também alguma coisa, eu estou tentando ver se eu publico. A pesquisa que eu tinha feito na UFMG, no caso da saúde no Brasil, eu estudei os 10 contratos PPP que nós tínhamos vigentes, agora eu acho que são 11 ou 12, 11, acho que aumentou um contrato desde que eu terminei o estudo. Aí eu fiz uma análise contratual com uma equipe de pesquisa e tal. E a minha ideia era replicar isso no modelo inglês. Aí agora eu estou tentando ver se eu concluo mesmo a distância, os dados, né? Mas os contratos lá são confidenciais, olha que coisa interessante, administração pública, contratos confidenciais. Então, não é fácil ter acesso aos contratos que foram efetivamente firmados. Mas tem muitas minutas contratuais, então aí eu comecei a trabalhar com elas. Enfim, mas estamos aí, estou estudando a reforma, tentando estudar essa reforma aí, maluca, tentando entender, mas fica aí, esse tema de servidor é um tema que eu gosto muito também. Uhum. Então, tem o pessoal pedindo para compartilhar a tese, eu vou compartilhar com vocês. Com certeza está no portal da CAPES, eu tenho o livro publicado, mas a tese é bom que está no PDF, né? E agora, nessa época de pandemia, é mais fácil mandar o PDF. Eu vou ter que procurar ele aqui, porque na minha época não disponibilizavam na UFMG as teses, e ela foi publicada, como é que fala? Muito, muito rapidamente, né? Então, ela acabou não entrando, mas a gente se comunica aqui, Letícia, eu te mando, você manda o pessoal. Tá, muito obrigada. É isso, Tê. Tá? Nossa, obrigada. Assim, Maria Tereza voltando, né? A fundação depois de muitos anos, né? Acho que você chegou a dar aula aqui alguns anos. Eu dei aula no PROAP. Dei aula no PROAP. Várias turmas de especialização, etc. Mas aí depois ficou meio inviável, assim, outras coisas, distância, enfim. Aí eu acabei não tendo mais condição de assumir, sabe, turmas. Quem sabe, às vezes, né, o tempo vai mudando. Tá ótimo. Tomara que dê certo, né? Então é isso. Muito obrigada de novo pela disponibilidade, pelo debate. E a gente continua, então. Viu, pessoal, nessa troca de e-mails aí com a professora. Tá, joia. Um abração, gente. Prazer revê-los, professores, colegas. Obrigado. E os demais estudantes. Foi um prazer para mim, viu? Vê-los e ouvi-los. Obrigada, boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, Letícia. gente. Obrigado, professora. Até mais, Ana Luísa. Pessoal da turma, a gente continua. Não pode ser no Google, né, pessoal? Vou encerrar o Zoom aqui, então. Encerrar a gravação. Deixa eu ver como é que faz.